Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essas são as palavras do nosso amável Salvador Jesus Cristo. Os seus discípulos estavam atribulados, mas Jesus os consolou, falando que ele prepararia morada para todos aqueles que crescem nele, que amassem a sua pessoa. E hoje nós nos encontramos aqui. Pela fé, nós acordamos a cada dia, olhando para o céu, na esperança de vermos o céu se abrir, Jesus Cristo voltar e nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Tomara, amigo, que hoje seja o dia do nosso encontro, que seja o momento que Cristo volte aqui a essa terra e nos encontre conosco e nos leve para viver com Ele por toda a eternidade. Quero deixar com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 26, onde a Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Provérbios capítulo 3, o versículo 26. Quando andamos ao lado do Senhor, o Senhor nos livra dos laços do passarinheiro dessa terra. Por mais que os leões rujam contra nós na busca de tentar nos destruir, o nosso Salvador é a nossa única salvaguarda. É por isso que a cada dia temos que nos voltar para eles, abrirmos o nosso coração e nos colocarmos nas suas mãos por inteiro. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 18, o verso 1 e o verso 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Nós não temos dúvidas de que Davi era um dos grandes compositores do passado. Dentro da Bíblia, acredito que ele tenha sido o maior compositor. Embora saibamos também, Davi tinha um relacionamento muito próximo a Deus, ao ponto de escrever salmos que era a expressão da sua oração ao Senhor. Mas nós sabemos que Davi compunha como a expressão da alegria, da satisfação, dos momentos felizes que ele estava desfrutando na vida. E o Salmo 18 é um cântico que Davi expressou para Deus nos momentos felizes que ele estava vivendo. Mas Davi não apenas cantava em momentos felizes, Davi também cantava em momentos difíceis da vida. O canto para Davi era uma forma de ele expressar para Deus a sua adoração ao Senhor. Davi é o responsável para introduzir dentro do templo o canto, a música. Os salmos de Davi eram cantados dentro do templo. Os salmos de Davi eram cantados nos momentos de adoração. O nosso Deus se alegra quando os seus adoradores, os seus filhos, se envolvem nos cânticos como uma expressão de adoração ao Senhor. Quando nós oramos a Deus, Deus age em nosso favor. Quando nós cantamos, nós estamos expressando adoração a Deus, expressando alegria. O nosso Deus também se contenta com expressões de adoração por parte dos seus filhos. Quando nós cantamos ou oramos a Deus, nós estamos expressando a nossa dependência ao Senhor. Reconhecemos que Ele é soberano. Reconhecemos que Ele pode agir ao nosso favor, mesmo que nessa terra nós possamos encontrar alguma saída para os nossos problemas, mas se os nossos olhos se voltam para a eternidade, para o nosso Criador, é uma expressão da alma e somente Ele pode satisfazer todas as necessidades da nossa vida. Era cantando que Davi expressava para Deus de forma maravilhosa como Deus tinha lhe livrado dos seus adversários. Era a sua maneira de expressar a sua gratidão ao Senhor. Cantava, orava e ao mesmo tempo adorava o Criador. E o nosso Deus se alegrava com a maneira pela qual o rei Davi expressava o seu louvor e a sua gratidão. Acredito que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender mais com o rei Davi. Quantos momentos difíceis nós vivemos nessa terra e muitas vezes não expressamos nenhuma palavra de gratidão ao Senhor. Muitas vezes não cantamos nenhum hino como expressão da satisfação e da gratidão que levamos dentro da nossa alma. Portanto, a cada dia, eu e você, nós precisamos ter um coração mais agradecidos ao Senhor. No versículo 1, nós podemos ver o rei Davi falando que amava a Deus. Era uma expressão de profundo respeito, era uma expressão de profundo amor para com o seu Deus.
Ele queria viver uma vida de profunda lealdade à pessoa do Deus Criador de todas as coisas. Embora Davi soubesse que Deus lhe amava ao ponto de um dia no futuro enviar seu filho aqui a esse mundo morrer na morte de cruz para lhe dar o direito da vida eterna, Davi também tinha plena consciência que nesse mundo havia muitos filhos de Belial, homens que lhe perseguiam, homens que queriam ver o seu mal, ver a sua morte. Era por isso que Davi buscava a Deus para que nesses momentos de tristeza, dor, decepção, o Senhor fosse o bálsamo para a sua vida, fosse o alento nesses momentos difíceis. E Deus se manifestava, sendo consolo para a sua trajetória. Salmo capítulo 18, verso 10, a Bíblia diz o seguinte: cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Deus incessantemente permitia que os seus anjos pudessem se acampar ao redor de Davi. Deus não permitia que Davi vivesse momentos sem que os seus anjos pudessem estar ao seu lado, lhe protegendo. Saul só poderia ir aonde Deus permitisse que ele pudesse tocar na vestimenta ou na vida de Davi. Nada mais do que isso Saul poderia fazer. Era o braço do Onipotente, era a mão do Senhor, eram os querubins, os anjos de Deus, acampando ao redor daqueles que temiam e louvavam o nome do Senhor. Os querubins foram os anjos responsáveis para guardar a porta da entrada do jardim do Éden. Os querubins estavam sobre a arca do concerto. Os querubins eram os anjos enviados por Deus para proteger e guardar os seus filhos. Creio que hoje, quantos querubins podem também estar ao nosso lado nos protegendo, nós jamais devemos nos esquecer de render palavras de gratidão, louvores a Deus pela proteção dele sobre a nossa vida. Deus sempre intervia para proteger Davi, porque ele não merecia o sofrimento e a perseguição que Saul voltava contra a vida de Davi. Deus cuida dos filhos sinceros, dos filhos que estão sendo perseguidos nesse mundo. Algumas pessoas pensam que servir a Deus é como se fosse uma muleta para os fracos, mas não é real, não é verdade. Deus é um Pai de amor que está ao nosso lado nos momentos difíceis, quando nós encontramos dificuldades nessa vida. Ele não quer que desfaleçamos, Ele quer permanecer ao nosso lado, Ele quer ser o bálsamo da nossa trajetória. O Deus que servimos, Ele quer trabalhar em nós e através de nós para nos tornar livres, para que possamos cada vez mais nos tornarmos fortes para alcançarmos a vitória. Davi não era um soldado medroso, fracassado. Davi era um soldado corajoso, enfrentou Golias. Quantas batalhas na vida ele já se deparou e alcançou a vitória. Mas Davi sabia de uma coisa: tendo Deus ao seu lado, que jamais tinha conhecido uma derrota, ele cada vez mais se tornaria um soldado e um cristão mais fortalecido. Deus promete estar ao nosso lado nos momentos difíceis da vida. O que o Senhor não nos promete é tirar os obstáculos da nossa frente. Deus espera que através dos obstáculos cada vez mais nós nos tornemos mais fortes, cada vez mais nós confiemos e tornemos dependentes do Senhor. É a estratégia e o meio pelo qual Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, mas Ele nos garante que em meio ao sofrimento, Ele é capaz de entrar na fornalha, Ele é capaz de impedir que o leão possa nos atacar. É nos momentos difíceis que o nosso Deus se manifesta para nos conceder a vitória. Quando um soldado ia para o campo de batalha, uma das coisas que era imprescindível para que ele pudesse voltar com vida é estar muito bem equipado, e os seus pés deveriam estar calçados num sapato antiderrapante, para que no momento que ele estivesse que embater o seu adversário, os seus pés estivessem seguros. Davi sabia disso. Quando ele estivesse fundamentado no seu Deus, ninguém conseguiria prevalecer diante dele. É por isso que a cada dia nós precisamos nos fundamentar na palavra do Senhor, nos assegurarmos no braço do Onipotente, para que quando nos depararmos com as nossas batalhas diárias, os nossos pés estejam seguros no Senhor e alcancemos então a vitória. Deus não pode ser o último recurso da nossa vida. Ele precisa ser o primeiro e exclusivo da nossa trajetória. Há quantas pessoas que no momento de batalha, eles primeiramente tentam todos os esforços humanos e por último, então quando não conseguem resolver o seu problema, tentam buscar ao Senhor. Deus não espera que os seus filhos possam agir dessa forma.
É muitas vezes a razão pela qual nós fracassamos. Deus tem que ser o único, primeiro e exclusivo Senhor da nossa vida. Davi tinha plena convicção de um fato. Ele termina o capítulo 18 afirmando que todas as vitórias que ele conquistou na vida foi resultado da proteção e da bênção de Deus sobre ele. Nenhuma batalha que ele alcançou na sua trajetória foi resultado da sua própria capacidade. Davi cria plenamente no poder de Deus, nas mãos do Senhor, para conduzir a sua trajetória. Querido amigo, nesta manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 18 do livro de Salmos, eu e você, a cada dia, nós precisamos reafirmar a nossa fé no braço do Senhor. Nada que conquistamos nessa terra é resultado do nosso esforço. Nada que iremos conquistar é resultado da nossa capacidade. Tudo que conquistamos e que conquistaremos é porque o Deus eterno, Criador de todas as coisas, nos abençoou, nos protegeu e enviou os seus anjos para estar ao nosso lado para que nós alcancemos a vitória. Nós não podemos construir um relacionamento ingrato. Nós precisamos construir um relacionamento de gratidão. A nossa boca precisa se abrir constantemente com palavras, com louvor, com expressões de oração ao nosso Criador. Muitas vezes Deus gostaria de nos abençoar muito mais, mas não faz porque nós não o reconhecemos como sendo Ele o doador de todas as bênçãos para a nossa vida. É por isso que a cada manhã, é por isso que no dia a dia, é por isso que no momento que o nosso entendimento vem à tona, a mão do Senhor sobre nós, nós precisamos expressar a gratidão ao nosso Criador. Quero convidar você nessa manhã, aonde você está, a fechar seus olhos, se voltar para Deus e agradecermos a Deus por tudo que Ele fez por nós. Querido Pai, os nossos olhos se fecham, mas o nosso coração se abre para agradecer, para expressar para Ti o quanto nós Te amamos e o quanto o Senhor é especial para cada um de nós. É por isso que nesse momento nós nos colocamos em Tuas mãos e suplicamos as Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Muito obrigado porque Jesus Cristo veio aqui a essa terra morrer morte de cruz para nos dar o direito da vida eterna. Queremos a cada dia Te amar, Te servir e usar os nossos dons para avançar a Tua causa e o Teu reino nesse mundo. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.